E aí, galerinha? Vídeo diferente. Acho que eu vou citar aqui o Neymar, né? Que é o jogador do Santos. Mas eu tô aqui pra falar sobre a derrota do Brasil, a repercussão da derrota do Brasil. Falar um pouco também sobre a imprensa brasileira. Eu não quero chegar aqui e falar como foi o jogo, o que eu achei do jogo, que não sei o que, não sei o que. Isso aí vocês já viram um monte de canal. Eu tô aqui pra falar umas verdades que às vezes as pessoas se omitem a dizer. Não tô querendo dizer também que eu sou o dono da verdade, razão, tudo do sucesso. Não. Eu queria falar uma parada que eu vejo pouca gente falando. Que a imprensa brasileira também é responsável pelo caos que é o futebol brasileiro, né? E que depois que redes sociais se tornou algo maior do que TV, né? Tipo, hoje, ou maior ou um pouco menor, ou igual, hoje repercute muito quando alguém fala alguma atrocidade, né? E tem alguns jornalistas que você vê que depois das redes sociais eles mudaram muito, né? Vou dar um exemplo do Mauro César, por exemplo, que eu gostava muito na ESPN. Eu era novão, assistia muito a ESPN, né? Lá na querida Sky, TV a cabo. Gostava muito dos comentários dele, do jeito que ele falava de futebol. E depois das redes sociais, é só bagulho pra render, né? E principalmente quando se envolve o nome deste cara aqui, né? Que eu tenho todo o cuidado do mundo pra falar, né? Porque eu sei o quanto o nome do Neymar é pesado, eu sei o quanto o fanatismo pelo Neymar acaba atrapalhando, às vezes, quem é muito fã dele de fazer uma análise de cabeça fria sobre o Neymar. Mas o ponto é, ontem o Brasil perdeu com o camisa 10 do Brasil, perdendo 40% das posses da bola que chegou até ele. Ele não conseguiu virar um jogo, ele não conseguiu dar um passe em profundidade, ele não conseguiu dar um drible. O drible que ele consegue dar é no meio dos dois lá, aquele que dá um tapa lá, é mais na força do que o drible em si deu certo. E a repercussão disso tudo tem repercussão, tem pessoas falando que ele jogou mal. Mas é muito do tipo assim, pô, o Vini jogou mal, mas eu acho que ainda ele vai melhorar. Pô, o Vini jogou mal, mas falta alguma coisa na seleção. Não é aquela, caralho, o que acontece com esse cara? Tá ligado? Aquela firmeza nas coisas. Porque é o que tem em relação ao Neymar. E quando se tem a relação ao Neymar, essa firmeza, é justa. Você tem que cobrar o Neymar. Mas na maioria das vezes, você vê que as pessoas estão sendo covardes. Quando o assunto é Neymar. Covardes. Por exemplo, isso aqui, tá? Vou pegar 3 bagulhos aqui, tá? Por exemplo, isso aqui. Eu gosto pra caralho do trampo deste cara aqui, do Fred Caldeira. Mas pega a visão. Olha só o que ele fala. Olha só o que ele fala no vídeo dele de ontem do YouTube. Eu não saio desesperado desse jogo. Eu fico mais preocupado com os gritos pelo Neymar nas arquibancadas do estádio, que são pessoas que estão claramente num processo de delírio. Eu não consigo imaginar qual Neymar elas viram nos últimos anos que entraria em campo nessa partida, mas eu também tento entender que quando você vê que os... Qual Neymar que entraria em campo nas últimas partidas? Eu não saio desesperado desse jogo. Não saio desesperado desse jogo. Eu fico mais preocupado preocupado com os gritos pelo Neymar nas arquibancadas do estádio. Fico mais preocupado pelos gritos com o Neymar nas arquibancadas do estádio. Que são pessoas que estão claramente num processo de delírio. Que são pessoas claramente num processo de delírio. Se eu chegar aqui hoje pra você e falar assim, eu acredito que o Brasil vai ir bem na Copa e que o Vini vai arrebentar. E a outra pessoa falar, tem que convocar o Neymar porque eu acho que com ele tem mais chance de a gente chegar longe na Copa. Quem tá mais em delírio? Porque assim, Copa América do Vinícius Júnior, desastrosa. Eliminatórias, desastrosas. Amistosos, desastroso. Qual que é a realidade do Vinícius Júnior na seleção brasileira? Porque estão falando do Neymar hipotético. Sabe, é ilusório o que o Neymar vai fazer na seleção, o que ele pode fazer. Mas o que hoje o Vini faz? Eu não fiz. Fred, eu tô mais preocupado com o desempenho do novo camisa 10 e capitão
ontem da seleção por boa parte da partida, jogando o que tá jogando nesse ciclo todo de Copa e ainda sendo titular e jogando 90 minutos do que com o Neymar. Eu acho que é assim, é bem claro quando uma pessoa pede Neymar na seleção, quando pede o Neymar na Copa. Não é que com o Neymar vamos ganhar. Não. É que com o Neymar teremos mais chances de ir longe. Que com o Neymar é um peso a mais pra esses caras olhar e falar, opa, tem esse cara aqui. Porque é assim, cara. A gente já teve jogadores mais talentosos do que a gente tem hoje. Exemplo. Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Coutinho, Douglas Costa, o William, o Oscar não tava em 2018, né? Firmino, Gabriel Jesus, todos mais talentosos do que a gente tem hoje. Que eu citei. Da Copa de 2018, por exemplo. E só caía no Neymar os bagulho, mano. Só caía no Neymar, mano. O Neymar virou piada mundial em 2018, também por boa parte dos brasileiros, por se jogar e ser cai-cai. Depois disso, ele para de se jogar e ser cai-cai, começa a aguentar porrada lá na França e se machuca justamente por conta disso. Ele já teve jogadores muito mais talentosos do que tem hoje na seleção e mesmo assim caía tudo nele. E mesmo assim ele era o principal. E mesmo assim, quando precisava, ele batia na responsa de carregar a seleção. Então assim, o Vinícius Júnior é craque? Não é. O Rafinha é craque? Não é. O João Pedro é craque? Não é. O Martinelli é craque? Não é. O Andrei Santos é craque? Não é. O Casemiro hoje é craque? Não é. O lateral esquerdo é craque? Não é. O lateral direito é craque? Não é. Algum zagueiro é craque? Não é. Algum goleiro é craque? Não é. Algum ponta direita é craque? Não é. Qual que é o craque da seleção? Qual que é o cara que vamos depositar nossas expectativas? No Estevão? Que tá machucado há um tempão no Chelsea? Que não tá tendo sequência de jogos? No Luiz Henrique, que tá na Rússia? Porque assim, eu sou a favor de jogadores que são... como que é o nome da palavra? Geracional. Jogadores geracional, ele tem que ser convocado para sua seleção até onde ele quer. O jogador geracional, ele tem que se aposentar da sua seleção. Que nem o Griezmann se aposentou na França porque seria convocado. Que nem o Messi ainda é convocado na Argentina. Que nem o Busquets se aposentou da Espanha. Porque o Busquets foi jogador da seleção da Espanha até onde deu. Se eu não me engano, o Rodri era reserva do Busquets. Na Espanha. Acho que na penúltima Euro. Alguma coisa assim, se eu não tô maluco. O Suárez, no Uruguai. Se o Suárez quisesse, ele jogasse essa próxima Copa. Ele se aposentou da seleção, né? O Di Maria se aposentou da seleção da Argentina. Então assim, eu sou a favor dos talentos geracionais estarem na seleção. Eu sou a favor do Casemiro estar na seleção. Por mais que sei que hoje ele não é um cara absurdo. Ontem ele jogou bem, mas falhou um pouco. Sou a favor do Thiago Silva estar na seleção. Você acha que o Thiago Silva tomava o gol ontem que tomou no primeiro tempo? Que ele daria aquele passe que o Léo Pereira arriscou e depois abriria todo o compasso para o Mbappé? Você acha que o Thiago Silva tomaria esse gol? Você acha? Eu sou a favor dos talentos geracionais estarem em campo. Ou estarem convocados. O Neymar, tu não precisa levar ele para ser um titular absoluto. Depende do contexto. Mas o Neymar tem que estar ali pros últimos 30 minutos, 20 minutos. Uma bola, ele resolve o jogo. Ele tá mal, tecnicamente, no Santos. Ele não tá desempenhando bem este ano no Santos. Eu concordo. Não convocaria ele nesta data FIFA, mas convocaria ele pra Copa do Mundo. E entendo que, com ele, não é certeza que vamos ganhar a Copa e não somos um dos favoritaços pra ganhar a Copa. Mas que com ele, podemos ir mais longe do que sem ele. Porque sem ele, quando o Brasil tomar 1-0 pra uma Croácia nas quartas de final, não vai ter ninguém pra pegar a bola debaixo do braço e falar, eu vou decidir. Não vai ter ninguém. Esses caras não irão fazer isso. Não irão fazer isso. Não irão fazer isso. Aí aqui, eu falo da imprensa brasileira, porque a imprensa brasileira, ela tem uma certa porcentagem de culpa no que é o futebol brasileiro no geral. Presta bem atenção nisso daqui. Léo Bertozzi, bom comentarista também. Na Copa do Mundo, quando os técnicos vai ter mais tempo também com os jogadores, que o Ancelotti possa também tentar deixar o Vinícius Júnior mais tranquilo, porque ele não parece tranquilo.
Essas coisas de tentar fazer todas as jogadas, de tentar desequilibrar todos os lances, ele não precisa. Ele tem ótimos jogadores ao lado dele. A seleção brasileira tem alguns dos melhores jogadores do mundo. Tem. E quem fala que não é porque não tá vendo futebol. Então, assim, ele não precisa ser o cara que vai colocar todo o Brasil nas costas e levar o Brasil ao título mundial. Se ele acha isso, alguém precisa chegar ao lado dele e falar, cara, não precisa. O que o Neymar fez na seleção brasileira? Durante todo a carreira dele na seleção. É o que eu falo. Se tu acha que o camisa 10 da seleção brasileira, a capitão que foi ontem, né, em boa parte da partida, não possa ser esse cara que vai pegar a bola e tentar decidir, acabou, gente. Acabou. Acabou, mano. Acabou. Isso eu falo pro Rafinha, isso eu falo pro sei lá, mano, pra qualquer um que entrar. Acabou, gente. Se os caras vão falar pra um jogador da seleção brasileira isso, eu parei, mano. Eu parei, mano. Aí aqui tem outro, né? Tem outro aqui, né? Que é revoltante também. Deixa eu tentar pegar aqui. Esse aqui, né? Que é o mais falador de merda que tem. Olha, pra mim vou dizer o seguinte. Será o suficiente. Convoco o Neymar e eu já fico na dúvida se vou torcer pela Espanha, pela Argentina ou pela França. Em vez de... Posso ser sincero? Sabe por que um cara desse faz isso? Por conta disso, de cortes hoje, por conta de mídia social, de rede social. Mas sabe por que ele faz isso? Pra chamar a atenção de pessoas comentar pra falar que ele tá certo, de ele receber cliques, receber likes. E principalmente, sabe por que o Neymar recebe essas críticas? Por conta que ele se posicionou politicamente na última eleição no Brasil. Coisa que é normal lá fora, né? Por exemplo, os jogadores franceses tudo se posicionou na última eleição da França, inclusive o Mbappé. Mas aqui, nós não temos isso, tá ligado? Por mais que eu falo, pô, Neymar, não precisava, antes da Copa do Mundo, foi um mês antes da Copa, se eu não me engano, o Neymar se posicionou politicamente. Depois disso ali, depois do Neymar se posicionar politicamente, mudou muito de como tratam o Neymar. Muito, muito, mas muito. E se você vê hoje, aí, todos os noticiários do Brasil, as paradas de como essas pessoas falam do jogo do Brasil ontem, faz uma análise sobre o Rafinha, sobre o Vinícius Júnior, que são os principais jogadores da seleção brasileira, você vê que tem sim uma passada de pano. Por quê? Porque esses caras não odeiam esses caras que estão em campo. Já o Neymar, eles odeiam ou pelo comportamento do Neymar, ou pelos viés políticos do Neymar. Não é pelo campo. Não é pelo campo. Não é pelo campo. Porque hoje eu sei que o Neymar não era pra ser convocado nessa data FIFA. Mas eu também concordo que ele tem que estar na seleção. Por quê? Porque ele tem peito pra resolver. Porque ele tem peito pra aguentar pancada. Quando eu falo pancada, é da mídia inteira. Tá ligado? Então a gente tem que mudar um pouco essa nossa filosofia de ver as coisas. O Ancelotti ontem, ele faz uma atuação desastrosa como técnico da seleção. Quando o Brasil toma o gol, o segundo gol, o João Pedro tá de ponta direita, o Luiz Henrique tá de ponta esquerda. As substituições dele, tendo o Kaique no banco, que é o menino do Cruzeiro, ele não tirou o Douglas Santos, que não pisou na linha de fundo em nenhum momento e teve uma oportunidade e não chutou no gol. O Vinícius Júnior não foi substituído da partida. A 4-2-4 foi engolida porque o Olise vinha descer pra trás. Pra fazer uma trinca de meio campo, praticamente. Ele virou um armador ali da França. O Dembélé descia também pra saída de bola. Várias vezes o Dembélé pegou a bola na saída de bola da França. Você não vê uma crítica. Mas se fosse o Dorival, meu Deus do céu. Se fosse o Dorival, estavam pedindo a cabeça dele. Entendeu? Então eles têm sim uns queridos. Eles têm sim os queridinhos. Eles tinham que parar de ser injustos em fazer análise. Tá ligado? Injusto. O pau que bate em Chico também tem que bater no Francisco. Tá ligado? Se o Neymar faz a partida que o Vinícius Júnior falou ontem, puta que pariu, viado. Tá louco. Na seleção contra a França, se o Neymar faz aquela partida e no final do jogo tá rindo, fudeu, viado. Fudeu. Viraria chacota nos caras. Os caras tava aí se mordendo, pedindo hashtag não convoca. Caralho, de asa 4. E vocês vão ver se o Neymar for pra Copa, o quanto esses caras vão torcer pra eles estarem certos. O quanto eles vão falar assim, tá vendo? O Neymar é um fiasco. Tá vendo que não sei o quê? Aí eles vão esquecer do Vini, do Rafinha, tá ligado? Desses caras que não jogam porra nenhuma na seleção.
porra nenhuma. É nóis.